Boa tarde a todos. Como eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Fui pego meio a laço, né? Ontem à noite, e pediram que eu viesse aqui dar uma contribuição em face do meu amigo de cadeira de Direito do Trabalho da Universidade Estadual de Londrina não poder estar aqui presente, que é o professor Reginaldo Belhado, meu colega. Agradeço ao professor Sandro, aos demais companheiros aqui presentes. Eu tinha aula agora à tarde, nós temos um curso de Direito Vespertino. Aí eu tive que fazer uma ginástica, pedi para um professor lá me substituir, e eu acho que o esforço se deve principalmente ao fato de que eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida com o movimento sindical. Então, eu cresci profissionalmente, enquanto estudante, dentro de um sindicato. Eu me formei dentro de um sindicato, que é o Sindicato dos Professores. Está aqui meu colega Ayub, que eu acho que deve ter que é um pouquinho mais velho do que eu, né? Ele deve ter pegado o tempo que eu trabalhei lá como funcionário, e eu tenho muita honra em manifestar essa minha passagem, e isso me influenciou profissionalmente. Por acaso, olha só, não é por acaso, eu sou professor de Direito do Trabalho. Tem pessoas aqui, minha colega ali hoje, que foi minha aluna, né? Não sei se tem entre os presentes outros aqui que foram meus alunos, mas já estou no magistério um bom tempo. Desde, acho que de 1995, aproximadamente. Não sou só professor de Direito do Trabalho, eu sou representante de base do Sindicato dos Professores de Londrina. Atuo como representante de base, então o sindicato, eu continuo trabalhando em prol do movimento sindical. Pediram que eu viesse aqui dar uma palavra, e eu mencionei que falaria um pouco sobre reforma trabalhista, dando um panorama geral sobre a reforma trabalhista. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve leitura aqui de um manifesto, que foi um manifesto registrado durante o processo da reforma trabalhista, que foi a galope, né, quando boa parte da população, quando já estava aprovada, nós nos reunimos antes, conseguimos nos reunir antes, e efetuar, nós professores, nós somos em 7 professores de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na Universidade Estadual de Londrina. E lá, antes que fosse aprovado, inclusive dias antes, conseguimos aprovar um manifesto interno nosso, que foi registrado no Conselho Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Diz o seguinte: manifesto dos docentes, todos os docentes assinaram, de Direito do Trabalho, sem exceção. E eles não pensam da mesma forma. Fique bem claro. Manifesto dos docentes da UEL contra a reforma trabalhista. Professores de Direito do Trabalho e Direito do Trabalho da Universidade Estadual de Londrina, abaixo assinados, diante da proposta do Poder Legislativo e Executivo Federal de reforma trabalhista, manifestam o seguinte: a reforma trabalhista em curso é flagrante violação dos direitos sociais. Capítulo 2 da Constituição, que são enquadrados entre direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, ofendendo a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, conforme artigo 1º, inciso 3 e 4 da Constituição, ofendendo a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, que vise erradicar a pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais, conforme artigo 3º, inciso 1, 3 e 4 da Constituição Federal. Ofendendo a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, assegurado a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, que observe a redução das desigualdades regionais e sociais, conforme artigo 170, 7º da Constituição Federal. Ofendendo a ordem social com base no primado do trabalho, cujo objetivo é o bem-estar e a justiça social, conforme artigo 193 da Constituição Federal. Ofendendo a saúde dos trabalhadores, com a intensificação dos riscos de doenças, lesões e acidentes fatais e outros agravos no âmbito do trabalho, conforme artigo 196 da Constituição Federal.
ofendendo e violando, obviamente, o comando do caput do artigo 7º, que expõe, abre aspas, são direitos dos trabalhadores, fecha aspas, frisando entre vírgulas, abre aspas novamente, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, fecha aspas. Todo e qualquer projeto de lei posterior não pode extinguir direito ou garantia de cunho social sob pena de promover o retrocesso social, aniquilando o direito fundado na Constituição Federal. E é o que se tem do conjunto de preceitos constitucionais acima mencionados, uma inconteste manifestação da proibição do retrocesso social. Assim, quaisquer proposições legislativas, quaisquer, que venham reduzir, impedir, fracionar ou extinguir direitos dos trabalhadores, tal como terceirização absoluta, a imposição do negociado sobre o legislado, ou outros instrumentos legais que visem a precarização das relações de trabalho, serão terminantemente normas inválidas por serem inconstitucionais. Londrina, 26 de maio de 2017. Assina o professor Dr. César Besso, professor Dr. Renato Lima Barbosa, professor Dr. Reginaldo Melhado, professor Dr. Lorival Oliveira, professor Dr. Luiz Alberto Ribeiro, professor Francisco Carlos Melati e professora mestre Aline Regina das Neves. Todos os 7 professores. Dito isso, tá ok? Dito isso, não há menor, eu como professor de Direito do Trabalho, junto com os meus colegas, não tenho a menor sombra de dúvida que a reforma trabalhista, no seu conjunto, quase que na totalidade, se trata de um plano de retrocesso social e de violação da Constituição Federal. Né? A reforma trabalhista vai além disso, porque a reforma trabalhista, por que ela representa um retrocesso social? Não é simplesmente pela palavra em si, mas, como eu falei, a cabeça do artigo 7º da Constituição Federal diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ora, se o texto legal fala além de outros que visem a condição da melhoria social, não pode vir para prejudicar socialmente. Por isso que fica claro e evidente, né, o retrocesso social que essa lei traz, né, principalmente em face do negociado sobre o legislado. Né. Existem aqui inúmeras situações que a gente pode colocar que foi propagado pelos veículos de comunicação como se fossem argumentos legítimos para que houvesse a reforma trabalhista. Ou seja, a mídia, tá ok? Televisão, né, Record, Bandeirantes, Globo, todas essas redes, esses grupos, né, propagando de que era necessária a reforma trabalhista, que isso ia gerar emprego. Né? Todo mundo ouviu isso. Isso é falso. Isso é falso. É tão falso, se a gente pegar o texto da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela, que foi escrito em 1943, mas já não é mais o mesmo texto de 1943, porque já modificou quase que na sua integralidade, com esse mesmo texto, né, por volta aí de 2013, 2014, nós chegamos com uma desempregabilidade no Brasil de 5%, quase o pleno emprego. Quase o pleno emprego. Pela Organização Internacional do Trabalho, o pleno emprego se adquire, para alguns, de 3,2 a 4,2 de desemprego. Nós estaríamos no pleno emprego. O Brasil chegou a 5% com o texto da CLT. Né, que eles estavam dizendo que era arcaico, que era velho e que precisava ser substituído para outro que iria gerar empregos. Qual é a taxa de desempregabilidade que nós temos no Brasil atualmente? Em torno de 13,5%.
Nós estamos com 5%. Né? Na época do impeachment estavam com 9%. Agora nós estamos com 13,5%. E está aí a reforma trabalhista. Está gerando emprego? E não vai resolver o problema da empregabilidade por lei. Não tem como. É a mesma coisa que você tentar, por medida provisória, acabar com a miséria. Não, o presidente da República diz assim, não existe mais miséria a partir de amanhã. O problema de emprego, né, ela se faz especialmente por condições econômicas que são colocadas. Projetos de desenvolvimento. Ou seja, nós tínhamos um projeto desenvolvimentista e agora não temos. Nós temos um projeto, né, que dá prioridade ao sistema financeiro, aos bancos, à especulação. Então, veja só. O desemprego, se a gente pegar, por exemplo, como exemplo, na Espanha, você sabe quanto que é o emprego na Espanha? Em torno de 20%. 20%, inclusive superior a hoje no Brasil. O desemprego é elevadíssimo. Tanto que a Catalunha queria se desligar, né, da Espanha, não sei se vocês se recordam disso, né, todo mundo falando porque tem uma outra identidade cultural, também é isso. Mas qual que é o desemprego na Catalunha? 12%. Então o resto da Espanha é mais do que 20%. Ou seja, quem mora na Catalunha fala assim, estou carregando nas costas o resto do país. Não é? Vamos pegar aqui, em Portugal, desemprego 12%, Grécia 23%. Nós chegamos a menos que 5%, chegamos a 4,7%. A legislação trabalhista que nós temos, ela está em consonância, boa parte dos seus dispositivos, com os textos, convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. É resultado de 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, da qual eclodiu o Tratado de Versalhes, com a Organização Internacional do Trabalho, a criação da Organização Internacional do Trabalho e a criação da ONU. Ou seja, é resultado da guerra, da morte, da luta. A Segunda Guerra Mundial, trouxe um grande exemplo, que a gente pode até fazer críticas a respeito, que foi o Tribunal de Nuremberg. Parece lá, as pessoas foram condenadas no Tribunal de Nuremberg, porque você vê aquelas cenas horríveis dos corpos, do genocídio que foi, contra, os judeus, mas os primeiros condenados no Tribunal de Nuremberg foram condenados pelo crime de escravidão. E depois foi propagado o quê? Declaração dos Direitos do Homem, que veio na sequência. Ou seja, essas leis de direitos humanos, e a CLT é uma legislação ordinária de direitos humanos do trabalho, são resultados da guerra. São de você não alimentar a questão social. E o Estado como um ponto de equilíbrio para resgatar, o excesso praticado por quem tem muito poder. Para isso que serve o Estado. Para isso que serve a lei. Senão o peixe grande come peixe pequeno, não é verdade? Não é? Então, essa questão da guerra mundial. Outra questão que não se falou é o avanço do neoliberalismo, que o professor Sandro aqui já colocou, que é uma mentalidade de que o que tem que comandar tudo é o mercado e o Estado não pode interferir em nada. Essa ideia de que o Estado tem que ser colocado de lado. A televisão fica falando o dia inteiro, no rádio fica falando. Se ligar agora lá na CBN, que é do Grupo Globo, vai estar falando. Se abrir a Folha de Londrina, que é propriedade, da governadora, não sei se vocês sabem, essa Folha de Londrina é de propriedade da governadora do estado do Paraná, que é mulher, esposa do ministro da Saúde, é de alguém, vai falar só no jornal o que eles querem. E a gente tem que desconfiar da mídia. Por exemplo, foi propagado que no Brasil tinha 95% das reclamações trabalhistas no mundo. Isso é falso. Isso é falso. É mentiroso. De que nos Estados Unidos só tem 75 mil reclamações trabalhistas. É falso. É o país que tem mais reclamação trabalhista no mundo, é os Estados Unidos da América do Norte. É o país mais legiferante, o povo mais legiferante. De fato, não tem justiça do trabalho, mas tem procuradores, inclusive de Curitiba,
eu estive assistindo a palestra que tem trabalhos nesse sentido, né, trazendo os dados dos Estados Unidos, e o volume de reclamações trabalhistas que tem nos Estados Unidos elevadíssimos, em altos valores, promovidos pelos sindicatos, diga de passagem. Eu cheguei na Ordem dos Advogados do Brasil e vi, por exemplo, a ordem, né, atuando quase que em favor, descaradamente, para a reforma trabalhista. A primeira manifestação que eu fiz, que foi dentro da Ordem dos Advogados do Brasil de Maringá, eu falei: vocês que estão aqui, são advogados trabalhistas, agora são concorrentes ao desemprego. Vocês não vão ter trabalho. Não vão ter trabalho. Né? E você aí que é advogado criminalista e está achando graça disso, né, deve começar a se preocupar, porque esse advogado trabalhista vai ter que migrar para outro lugar e vai ser concorrência. Né? Por quê? Porque vai diminuir a reclamação trabalhista. Chega, né, o trabalhador para o advogado e vai dizer o quê? Olha, eu quero entrar com uma reclamação trabalhista, né, contra a empresa lá que me prejudicou. Aí você vai dizer para ele como advogado, e tem que dizer, né, o risco que ele vai correr também. Se ele não conseguir provar o direito dele, ele vai ter que pagar sucumbência, ele vai ter que pagar perícia. Aí ele fala o seguinte, ele volta para casa, encontra a esposa e vai dizer o quê? Olha, eu fui lá conversar com o advogado, e o advogado falou que se eu não conseguir provar, eu vou ter que pagar. Quer dizer, eu tenho direito, se eu perder eu vou ter que pagar perícia, vou ter que pagar custas, vou ter que pagar sucumbência para outro advogado, eu não vou entrar na justiça. Qual é a noção de justiça que sobra para esse sujeito? Nenhuma. Vai surgir, sabe o quê? Revolta. Porque ele tem direito, sabe que tem direito, e sabe que foi roubado no dia a dia pelo empregador. Porque 70% das ações trabalhistas, 70% das ações trabalhistas são para pedir verba salarial, salário que não foi pago. É para isso. Tá ok? Já indo para os meus finalmente aqui, porque a mesa já me deu um cutucão dizendo que tinha 5 minutos. Ó. Eu acho que como professor, eu acho que o coração da reforma trabalhista, e é o que eu acho que é mais pesado, é o negociado sobre o legislado. De fato, é a parte que foi tentado isso no governo do Fernando Henrique Cardoso, a alteração do artigo 611 da CLT, que trata do negociado, que é o papel do sindicato, que é fazer a negociação. Na época do Fernando Henrique Cardoso, eles não conseguiram, mas agora em toque de caixa conseguiram. Outra questão que a gente pode verificar é que, a partir de 2012, o Conselho Nacional da Indústria no Brasil, tá, okay, começou a abrir proposições, tá, okay, para se elevar, para se alterar a CLT, ou para se tivessem leis ordinárias, no sentido, né, de que as suas pretensões patronais entrassem em vigor. Se você pegar e fizer uma comparação com as 101 propostas do Conselho Nacional da Indústria e a reforma trabalhista, e principalmente o projeto do PMDB, né, uma ponte para o futuro, de maio de 2015, você vai achar uma identidade muito grande. Ou seja, dá para saber de quem foi que promoveu isso. Né? E tem que dar nome aos bois. Mais uma coisa, logo após a reforma trabalhista, quem que vem aqui e aparece novamente no cenário político brasileiro? Alguns mais velhos aqui vão se recordar de uma figura que tinha desaparecido e voltou. É o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ele tinha desaparecido. Não é? Nós não ouvimos falar por 13 anos aproximadamente, não estávamos ouvindo falar mais do Fundo Monetário Internacional. Acabou a reforma trabalhista, quem veio aqui e desembarcou aqui no Brasil? O Fundo Monetário Internacional. Aliás, logo após o impeachment, eles já desembarcaram aqui e disseram o seguinte: olha, tem que ter reforma previdenciária, tem que ter reforma trabalhista, né? E que é isso, senão o avanço do neoliberalismo. A reforma trabalhista saiu, né?
E agora nós vamos ter que pagar esse pato por anos e anos discutindo no judiciário se é ou não é inconstitucional. Outro argumento que eles utilizaram, né, é que precisava renovar a legislação nova, com uma nova legislação, a legislação velha, né, até porque tinha muita coisa a ser modificada. Na estrutura sindical, tirando a questão do negociado sobre o legislado e a contribuição compulsória, né, o imposto sindical, não foi feita nenhuma modificação séria. Então, quer dizer, muito pouca coisa se modificou. Outra coisa, eles diziam que a CLT era muito velha, porque é de 1943, tá ok? Mas aproximadamente 75% dos artigos da CLT já tinham sido alterados. Tinham sido alterados em consonância com a jurisprudência trabalhista, que, né, ia dando novas interpretações e gradativamente houve modificações. Se você entrar, inclusive, no Google, na CLT, você vai ver que está tudo riscado a CLT, com novas proposições. Então era falso isso, né? Me parece que vai afetar seriamente o poder de negociação dos sindicatos. Vai ser seriamente afetado, né? Eu sei da fala do professor Renato aqui, mas nós vamos ver que vai ser afetado, inclusive criando autonomia, entre aspas, sindical para quem não é sindicato, que são comissões que não têm vinculação com o sindicato, com poder de negociação, passando pela Constituição, que é o artigo 8º da Constituição Federal. Me parece que a reforma trabalhista lembra um pouco a história, uma fábula, que eu faço meu encerramento, que é a fábula da raposa, né, do lobo e da galinha. Né? Tinha um galinheiro, e nesse galinheiro a raposa entrava, conseguia entrar e pegar uma galinha e fugir. O lobo era muito grande e não conseguia passar pelo buraco. Mas daí o que fez o lobo? Ele pegou e procurou o galo e disse o seguinte para o galo: olha, eu sou maior que a raposa. Eu sou maior que a raposa. Você faz o seguinte: você abre o galinheiro para mim e eu fico esperando a raposa lá. E quando a raposa entrar, eu pego a raposa. E o galo acreditou no lobo. O lobo entrou no galinheiro. Não precisa contar o resto da história, o massacre que foi. A reforma trabalhista é exatamente isso. Foi o lobo o tempo inteiro dizendo para nós, para os trabalhadores, tá ok? De que ia ser melhor para eles. Mas a reforma trabalhista só é boa para o lobo. Muito obrigado.